amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar nossa leitura no capítulo 9, subtítulo 2. A aquisição da dignidade humana. A essência do ser humano é o self, que procede do divino psiquismo. Em toda sua trajetória evolutiva, a busca da dignidade humana constitui-lhe o grande desafio, culminando no sentido existencial, até alcançar a própria transcendência. A semelhança de um diamante bruto, no início, sofre os vários processos de lapidação para alcançar a transparência que o transforma numa estrela reluzente. Etapa a etapa, no processo de desenvolvimento, faculta-se o surgimento do ego, da sombra, das expressões da ânima e do ânimos, que se encontram adormecidos para o sintetizar em grandiosa harmonia, como no princípio, quando unidade ocorre, porém que a unidade inicial era grotesca, sem discernimento, sendo um conjunto que se deveria expressar, qual semente que necessita dos fatores messológicos para desabrochar a vida em latência. À medida que houve a sua fissão, que facultou o surgimento do ego, logo se apresentaram os demais arquétipos, com a predominância da sombra responsável pela situação de ignorância, que permaneceria ao longo do fenômeno do seu desenvolvimento. Adquirida consciência, mesmo quando no período da fase embrionária no reino animal, em forma de uma inteligência primária, o discernimento entre o certo, o que produz prazer e gera bem-estar emocional, e o errado, o que proporciona sofrimento e desgaste. O bem e o mal, dando lugar às suas necessidades de elevação, de mudança de patamares, que deveriam ser vivenciados até ser alcançada a harmonia entre os opostos, Yang e o Yin. Essa identificação entre as duas partes diferentes, em unificação de identidade, representa uma benção da sombra no self, que, após colher os resultados positivos desse conhecimento, dilui-a, absorvendo-a em tranquilo processo de assimilação dos seus conteúdos, transformando aqueles que lhes constituíam um obstáculo em valiosos impulsos para mais amplas conquistas. Havendo sido descoberta a ética moral, nesse ampliar de percepções éticas, a necessidade de conduta digna logo se apresentou ao self, que passou a vivenciá-la, superando pouco a pouco as síndromes perturbadoras dos mecanismos inferiores, que foram ficando na história do passado. Tal dignidade, no entanto, supera algumas convenções sociais vigentes, nas quais há predomínio da sombra, em razão dos interesses mesquinhos que invariavelmente representam o comportamento das pessoas. Nessa conduta, o egoísmo prevalece, em razão dos conflitos que o assinalam, especialmente os medos disfarçados, as desconfianças inquietantes, as inseguranças e as culpas não absorvidas, as invejas perniciosas, constituindo um pano de fundo para os esconder, vivendo-se as manifestações da persona em detrimento do si mesmo. Ditas convenções também respondem por alguns transtornos nas constituições emocionais débeis que lamentam a falta de possibilidade de participação nos aglomerados exitosos, cheios de ruídos e de embriaguez dos sentidos que os marginalizam e os isolam nos guetos onde se hominizam infelizes. A dignidade humana é o degrau moralizado e emocional tranquilo que o self alcança após a superação da sombra, aurindo seus elementos na psicologia de Jesus, que reverteu os padrões éticos dominantes no seu tempo, elaborando novas propostas de integração no pensamento cósmico. Até ele enunciar os postulados da autoedificação moral, o vencedor sempre era aquele ser agressivo que anatematizava o outro, que lhe submeteria pela força, pelas manobras cavilosas, que permanecia derrotado e submetido à humilhação, ao desdouro social. Com ele, o verdadeiro vencedor
é aquele que se auto-vence, superando as paixões primárias e conflitivas do ser fisiológico, dos primórdios do ser psicológico, todo dúvidas e angústias, para se apresentar em equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias não se apresentam como as melhores. Com ele, a vitória máxima lograda por um ser humano é a conquista da faculdade de amar e de entregar os ideais de enobrecimento que promovem a sua situação psicológica mais feliz e resulta na constituição de um grupo social sem sombra e sem desarmonia. Ele demonstrou que a finalidade existencial que deve atrair o ser humano está exarada no sentido de autoiluminação, da superação dos próprios limites, num contínuo incessante que conduz à paz. A dignidade, portanto, é esse valor conseguido pelo esforço pessoal que desacata o indivíduo do seu grupo pelos valores intrínsecos, que se investe, tornando-se líder e possuidor da honra e da posição especial, que foram conseguidas através dos tempos. Isso, porém, não o torna jactancioso, que seria estar escravizado à sombra, nem tampouco faz diferente na maneira como convive com as demais pessoas. É simples, porque é íntegro, manso, mas não convivente com os comportamentos heterodoxos, pacífico, no entanto, não leninte com o traje ou o crime, humilde, sem a preocupação do uso de andrajos e descuidos de higiene para com o corpo, que reconhece ser sublime instrumento para sua evolução. Quem se poderia apresentar com a dignidade de Jesus, ultrajado, mas não ultrajante, vencido, mas não submetido, crucificado e com os braços abertos, simbolizando o infinito afago dirigido a todas as criaturas? E quando tudo indicava que se encontrava destruído, ei-lo ressurgindo da sepultura em momentosa manhã de imortalidade. O self, que se enxona de dignidade, exterioriza todo o sentido profundo da lei da gratidão e da sua psicologia, que exalta a vida, que fomenta e mantém todas as fases e circunstâncias em que se apresente. Nos conceitos sociais vigentes, a dignidade tem sido confundida com poder político, econômico, religioso, comunitário, legislativo, governamental, razão pela qual se confunde destaque exterior com enriquecimento íntimo de valores transcendentais, e também motivo pelo qual esses que logram os lugares de relevo na sociedade tornam-se verdadeiros equívocos para as massas que deles esperam outros comportamentos, além dos que são apresentados nos conciliábulos de corrupção, de desmandos, de acobertamentos dos crimes praticados pelos seus comparsas. Pode-se, sem dúvida, encontrar dignidade em alguns indivíduos que alcançaram esse destaque, não sendo, porém, a posição que a define ou apresenta, e especialmente naqueles que permanecem no descobrimento, que permanecem no desconhecimento das massas, os anônimos e nobres construtores da humanidade melhor. Mantendo a herança no passado como advertência inscrita no inconsciente profundo, o self sempre cresce, graças à faculdade de compreensão do que constitui valor real em relação àqueles que são apenas aparentes. Qualquer situação que se vincule a erros do passado dispara o gatilho de lembranças inconscientes e logo se recompõe, tomando comportamentos diversos, mediante os quais não mais se permite a instalação da sombra já superada. Explicite-se, pois, a necessidade da construção da dignidade humana em todos os passos da existência física e a gratidão, envolvendo cada sentimento que se exterioriza do ser, tornando-se doce e suave encantamento enriquecedor. Esse foi o final do nosso segundo subtítulo do 9º capítulo. Espero que tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e muito obrigada.